Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Vamos estudar nossa lição, essa lição maravilhosa, aviva a tua obra, ó Senhor. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estamos nos últimos momentos, últimos dias de nossa vida. Nós que vamos à igreja, vamos aos templos, temos sentido a grande dificuldade, dos irmãos, os servos de Deus estarem na presença de Deus. Essa lição, ela veio em boas horas, para que você possa estudar essa lição, que a primeira lição foi o avivamento espiritual, a segunda lição é o avivamento do Antigo Testamento, a segunda lição foi dia 8, e essa próxima lição agora, que vamos estudar, o avivamento no Novo Testamento, é a terceira lição, dia 15 de janeiro de 2023. Você pode pegar a sua lição, e você que quer aprender a palavra de Deus, você pode, neste momento, acompanhar. Vamos fazer uma breve explicação, a leitura da palavra de Deus, para você que não entende a palavra de Deus e quer ter uma vida com Deus, quer aceitar Jesus como seu Salvador, quer aprender a palavra de Deus, quer levar a sério a palavra de Deus, Não precisa você ir atrás de grandes teólogos para aprender. A Bíblia, ela ensina, o Espírito Santo é o nosso professor. Temos que aprender, de desviar do mal e seguir a Jesus, E muitas pessoas que muitas vezes estudam muito, muitas vezes querem passar para as pessoas e as pessoas muitas vezes não entendem. O importante é você seguir a palavra de Deus, seguir o que está escrito na Bíblia, E não confundir a mente dos seus ouvintes, dos seus telespectadores. Diz assim o texto áureo: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e a quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Está lá em João 4:10. A água viva é Jesus, aquele que sacia nossa sede, aquele que sacia o nosso ego, aquele que sacia a nossa vida, que nos dá paz, que nos dá alegria. Esse é Jesus Cristo, essa água pura, que Deus nos dá, que Jesus nos dá. Verdade prática diz assim: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história, Esse perpassa a história. Já aconteceu o avivamento através da sua palavra, e a palavra de Deus hoje quer te avivar. Meu amigo professor, você que está desanimado, sem coragem, os alunos que estão sem coragem, os nossos amigos que não tem mais coragem de estudar a Bíblia, não tem mais coragem de orar, não tem mais coragem de buscar a presença de Deus. Deus vai te dar uma injeção de ânimo. É final dos tempos. Olha o que está acontecendo. Que Deus possa abrir a nossa visão e para nós ver o que está acontecendo. A palavra de Deus se cumprindo. Nós precisamos, buscar a presença de Deus para que Jesus, quando voltar a esta terra, possa nos encontrar preparado para levar para a glória. Nós temos que ser avivados para ganhar almas para Jesus. Leitura bíblica em classe. Está em João, capítulos 4, 7 a 15. Diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: dá-me de beber, porque os seus discípulos estavam na cidade comprando comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber para uma mulher que é samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, a quem te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele daria água viva. Disse a mulher ao Senhor: eu não tenho, tu não tens como tirar do poço fundo, aonde, pois, tens água viva.
Ela perguntou: és tu do que Jacó? És tu maior do que Jacó, o nosso pai? Nós que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus discípulos e o seu gado? Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará dela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água. Olha só, ela pediu, ela sentiu, ela ficou ansiosa para querer aquela água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-lo. Né? Talvez ela estivesse pensando ainda que era uma água que ela possa beber. Não, essa água é uma água espiritual. A água que eu bebi, que você bebeu, que hoje você está aí tendo o prazer de glorificar e exaltar, né? Nós que viemos, eu que vim do fundo do poço, eu que vim da beira da morte, eu tenho hoje essa água, que hoje eu tenho prazer de estar aqui na frente desse celular, gravando esse vídeo para você, para dizer que você tem jeito, né? Que você pode se beber dessa água hoje, ter saúde, ter paz, ter alegria, ter perseverança, ter fé em Deus e ter aquela convicção que vai morar no céu. A introdução diz aqui na nossa lição, introdução. Nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento do Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens, comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e para o mundo. Desse modo, o nosso Senhor trouxe mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio do Espírito, das epístolas e do livro. Né? Então, o que eu estou passando por meio da lição, por meio da Bíblia para você, meu amigo, minha amiga, que você verdadeiramente tome posse nessa manhã dessa palavra e queira uma vida com Deus, queira uma vida santificada, queira uma vida avivada, né? Queira uma vida abençoada. O primeiro tópico diz assim: o avivamento nos evangelhos. No Novo Testamento é revelado a última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva parte de Cristo para a missão gloriosa entre os homens. Primeiro subtópico, o avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre o ano de 80 e 95 depois de Cristo. A sua abordagem difere dos outros 3 evangelhos, o evangelista. Daí não considerarmos esse evangelho em livro sinótico, né? Outros livros repetidos, né? O livro sinótico é o livro que se repete a mesma mensagem. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nela uma fonte de água e jorra para a vida eterna. Está lá em João 4:14. Pode procurar na sua Bíblia, né? Como já expliquei, essa água é a água poderosa que sacia a nossa sede. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso, querido. Só Jesus. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritual. Como eu digo, depois da pandemia, muitos morreram espiritualmente, muitos não voltaram mais para a igreja, muitos, em vez de abraçar esse negócio é sério, né? E olha que não se sabe o que ainda vem por aí. Estamos vendo que está cada vez mais, né? As coisas estão mais apertadas. Vamos se preparar, vamos buscar mais a presença de Deus. Sei que vem um avivamento ainda aí, e nós precisamos buscar esse avivamento em Jesus Cristo. Só Ele pode nos avivar. Nós temos que voltar, orar, clamar, buscar o avivamento
em Jesus Cristo. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Esse é o maior do avivamento que as pessoas podem experimentar em Deus. Segundo o subtópico, o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito de 60 anos depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. A expressão do Reino dos Céus, o Reino ou o Reino de Deus, aparece mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, por meio dos profetas. Assim, Mateus revela real avivamento que é que o mundo poderia vivenciar. Então, Mateus quer mostrar que verdadeiramente, declarar que você possa ficar convicto que Jesus é o Messias, né? Muitos esperam ainda o Messias, mas Jesus veio, né? Nasceu, morreu, viveu aqui neste mundo e morreu, e ressuscitou, está ao lado do Pai Todo-Poderoso, né? Está lá em Mateus 4:3-17. Então, queridos, nós temos que crer nesse Jesus maravilhoso, né? Esse Deus poderoso que ele veio a este mundo, né? Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e está neste momento olhando do céu, né? E dando força, coragem para que nós possamos estar aqui na sua presença em nome de Jesus. Só um momentinho. Deus é o Deus poderoso. Vamos confiar que ele voltará para buscar o seu povo. Ele voltará. Então, por isso que ele está preparando a sua igreja através dessa lição, através da palavra, para que nós possamos se avivar. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Por se multiplicar a iniquidade, amor de muitos esfriaria. Então, não deixa que nada venha tirar a tua fé. Vamos lá no terceiro subtópico do primeiro tópico, o avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como o servo em 3 aspectos. Primeiro, mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte, né? Ele venceu a morte, venceu a enfermidade, curou a enfermidade, repreendeu os demônios, né? E as forças da natureza. Ele calmou a tempestade, né? Ressuscitou Lázaro. Segundo o aspecto do Evangelho, apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdote, traído por Judas e por seus discípulos. Tá? Marcos capítulo 14, 10, 11. Ele que veio, sofreu, né? Foi condenado, foi injuriado injustamente, né? Apresenta como servo sofredor, sofreu, maltratado, né? Traído por Judas e humilhado pelos seus soldados romanos. Está lá em Marcos 15, 1, 20. O terceiro diz assim, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo, às mulheres que foram no seu túmulo e afirma, já ressuscitou, não está aqui. Marcos 16, 6, 8. Assim, o nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou, triunfante, ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado e o mundo e o maligno, né? Tomou a chave do inimigo, pisou na cabeça dele e está com a chave até hoje, a chave do inferno, para um dia lançar o diabo e seus anjos no inferno. O avivamento em Lucas, o quarto subtópico. O evangelho do Lucas, o médico amado, lá em Colossenses capítulo 4, 14, é considerado o evangelho do Filho do Homem. Está lá em Lucas 19, 10, pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humildade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador. Está lá em Lucas capítulo 2, 1 ao 7. Bem como a mensagem dos anjos, dos pastores. Está lá em Lucas 2, 10, 14. Um novo tempo que chegava para Israel e ao mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Amém, queridos? Deus abençoe.
meu tópico foi concluído. Vamos lá para o sinopse do número 1. No Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. Vamos lá para o segundo tópico. O avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos dos Apóstolos transcende na história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou a fronteira de Israel, chegando ao gentio, de maneira impactante e revelada. Só a palavra de Deus, ela mostra, né, que a história da igreja primitiva, ela mostra o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando ao gentio, que somos nós. E de maneira impactante e avivada. Primeiro subtópico, o avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vos sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Está lá em Atos 1, 5. E cumprindo dessas promessas da vida da igreja, seria o maior avivamento ocorrido na história. Então, Jesus prometeu que ia batizar com o Espírito Santo depois daqueles dias, e ocorreu esse batismo com o Espírito Santo. Ocorreu o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O povo estava reunido, todos foram batizados, falavam em línguas, né? Muitos confundidos, ficaram embriagados com o poder de Deus, muito poder do Espírito Santo, que você vai passar por esse avivamento e vai sentir o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. A descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo registra em Atos 2 o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 antes de Cristo. Lá em Joel 2, 28 e 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja, antes da chegada do Espírito Santo. Nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhe a grande comissão. Marcos 16, 15 e 18. Dia depois receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo. Lá em 2, 1 e 3, né? Para executar a grande comissão, para pregar o evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Meu irmão, para você pregar a palavra de Deus, você não vai sair do jeito que você quer. Você tem que buscar revestimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, tem que buscar Jesus e tem que verdadeiramente se preparar, né, para pregar a palavra de Deus, senão não sai nada. Quando for evangelizar, quando for confrontar, quando for abordar alguém para falar do amor de Deus, não tem nada para sair da sua boca. Eu era uma pessoa muito tímida e Deus fez uma mudança, assim como fez em Paulo em mim, e hoje eu sou um pregador da palavra de Deus, não faço aquilo que Deus coloca no meu coração. Sinopse 2. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para o avivamento verdadeiro. Amém? Vamos no terceiro tópico, que diz assim: o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. No último livro, né? Que é o Apocalipse. Na epístola paulina, após a sua dramática convenção, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. Deus transformou Paulo. De perseguidor, Deus transformou um pregador apóstolo em um apóstolo e um doutor de gentil. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1 e 11. Paulo era brabo, maltratava o povo de Deus. Mas vê só, hoje muitas pessoas, naquela igreja tem só bandido, tem só isso, tem só ex. Está aqui um ex, né? Um homem que era, cruel, ex-cruel, né? Jesus pegou ele: vem cá, eu quero você. Irmão, você pode ter um coração duro que você tiver, mas quando Deus chegar em você, você vai desabar na presença do Senhor, você vai se humilhar e Deus vai te usar para pregar a palavra dele. Amém? Pode tomar posse, que isso aconteceu comigo. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre a igreja e as pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar
temos como a justificação pela fé em Romanos 5:1 e a salvação em 1º e 2 Coríntios e a transformação do corpo na ocasião da vida de Jesus em 1º e 2 Tessalonicenses e o advento da igreja, dos salvos de Filipenses. E todavia, especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo em Efésios, mas enchei-vos do Espírito, lá em Efésios 5:18. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Segundo subtópico do terceiro, nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectiva avalista. Elas revelam o princípio que dão suporte verdadeiramente ao cristão. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhada de boas obras, e o valor da santificação e do amor de Deus, derramado por corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Vamos lá no terceiro subtópico, no livro de Apocalipse. No último livro da Bíblia, 90 e 96 d.C., traz a revelação singular a respeito dos fins dos tempos, a revelação de Cristo glorificado, Apocalipse 1:1, a revelação das coisas passadas, Apocalipse 1:19, a revelação das coisas em relação à igreja, Apocalipse 12:3, a revelação às nações, o arrebatamento da igreja, e o tribunal de Cristo, lá 2 Coríntios capítulo 5:10, a entrega dos galardões às bodas do Cordeiro, Apocalipse 4:22, depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro do céu, Jesus voltará em glória, será visto por todos os habitantes da terra, viu, irmão? Apocalipse 1:7, ele dará fim da grande tribulação, implantará gloriosamente o reino milenial nesse dia. O mundo verá o maior e o último avivamento da história. Ouviu, irmão? Então, bem explicado para você que Jesus voltará, né? Ele diz que ele dará o fim da grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial nesse dia. E o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Sinopse 3. O avivamento também é encontrado nas epístolas do Apocalipse. Amém, queridos? Vamos aqui na conclusão. Né? Já estão 23 minutos de vídeo. Conclusão. No Novo Testamento, a revelação de Deus para a sua igreja é a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno ao seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para a igreja, para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Então vamos buscar para Deus, você, meu irmão, minha irmã, você que está na igreja, vamos se esforçar mais, vamos pregar, vamos orar para aqueles que estão desviados, vamos orar para aqueles que estão fracos na fé, vamos interceder, porque Jesus em breve voltará. Em breve Jesus voltará. E você vai morar no céu. Você, em nome de Jesus, você que está fraco na fé, Deus vai te dar força para você conseguir chegar na glória. Faça alguma coisa para Deus. Grave um vídeo mandando uma mensagem para o seu amigo.
Grave um áudio. Olha, esse instrumento que nós temos aqui não é só para se mostrar, não é só para contar piada, não é só para contar abobrinha, não é só para contar mimimi, mas é para pregar a palavra de Deus. E se você não se converter, se você não entregar sua vida para Jesus, existem só dois caminhos, um para o inferno e um para o céu, meu amigo. Não é? É bíblico isso aí. Existem dois senhores, existe o diabo e Deus. Qual que você escolhe? Então, escolha Jesus. Você quer morar no céu? Em João capítulo 14, primeiro, diz que ele foi preparar um lugar para nós. Então, este mundo é passageiro. Bem material fica tudo, mas entrega a tua vida a Jesus e vá para o céu em nome de Jesus, porque aqui a gente já sofre um pouco aqui, quanto mais no inferno, querido. Inferno que a palavra de Deus que não morre, vai ficar sofrendo direto. Vamos lutar, né? Estou com 33 anos servindo a Deus, mas isso aí não importa. A palavra de Deus diz que muitos, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então, e tempo de igreja não importa, importa que você esteja fiel. Não dê chance para o diabo entrar na sua vida, né? Porque você pode ter muito tempo de igreja, mas um dia você pode fracassar, Jesus volta, você pode ir para o inferno. Então, vamos buscar avivamento, vamos buscar a presença de Deus, porque isso é importante. Deus abençoe e receba o abraço do pastor Derinho.